pessoal do Aprovação PGE aqui no YouTube. Eu sou a professora Camila Sabonge e estou aqui para mais uma das nossas aulas de Direito do Trabalho no Aprenda em 30 Minutos. Antes da gente começar a falar do tema do dia, que são os intervalos de descanso do trabalhador, eu peço para vocês deixarem o seu like, comentarem e, mais importante, se inscreverem aqui no Aprovação PGE, tá? Que nós temos várias aulas gratuitas para ajudar vocês com a aprovação no concurso que almejam. Então vamos lá, pessoal. Sem mais delongas, vamos ao nosso tema. Hoje nós vamos falar de intervalos, né? Aqui está meu Instagram, caso queiram me contatar. Tenho várias dicas muito interessantes lá para vocês que estão estudando Direito do Trabalho, pessoal. Então vamos lá, ó. Seguindo. Primeira coisa que a gente tem que entender, pessoal, o que são os intervalos e quais são os tipos de intervalos que nós temos. O intervalo, pessoal, ele é o momento de descanso do trabalhador. Ele é aquele momento no qual o trabalhador vai conseguir recarregar suas energias, tanto físicas quanto psicológicas. É uma tentativa de preservar o adoecimento do trabalhador e garantir a sua saúde. Então, os intervalos, o lazer, o descanso do trabalhador, eles têm essa importância muito intimamente relacionada com a saúde do trabalhador. Por isso que eles são tão importantes, tá, pessoal? E nós temos esses dois tipos de intervalos. Nós temos os intervalos intra-jornada e os intervalos interjornada. O intervalo intra-jornada, pessoal, é aquele que acontece dentro da jornada, tá? E o intervalo interjornada é aquele que vai acontecer entre duas jornadas. Então, quando eu tô falando de intervalo intrajornada, é, por exemplo, aquele intervalo mais famoso, o intervalo de refeição, tá? O intervalo de descanso dentro da jornada. Então, geralmente, o que acontece? Ó, tem uma jornada de 8 horas diárias, eu tenho ali 4 horas de trabalho, tenho 1 hora de descanso ali e tenho mais 4 horas de trabalho. No caso do intervalo interjornada, é aquele tempo mínimo que eu tenho que descansar antes de retornar ao meu trabalho para uma nova jornada. Então, por exemplo, eu saio do meu trabalho às 7 da noite, vou para minha casa, descanso, durmo, no dia seguinte eu retorno para o meu trabalho para começar uma nova jornada. Então, esse período, esse lapso entre uma jornada e outra jornada é o descanso interjornadas, tá bom, pessoal? Regra geral, esses descansos, esses intervalos, eles não são computados na jornada. Isso fica óbvio no primeiro exemplo que eu usei para vocês. No caso do intervalo intrajornada das 8 horas, ó, eu trabalhei 8 horas, descansei, trabalhei 4 horas, descansei e trabalhei mais 4 horas. No total, eu trabalhei 8. Isso significa que aquele intervalo de 1 hora, ele não foi computado na minha jornada. Consequentemente, se não foi computado na jornada, ele também não vai ser utilizado para o cálculo de remuneração. Eu não recebo nesse intervalo, tá, pessoal? Então, regra geral, os intervalos não são computados. A mesma coisa acontece com o intervalo interjornada. Quando eu estou na minha casa descansando no meu intervalo interjornada, eu não recebo nada em troca, tá? Eu não recebo contraprestação, eu não recebo salário. Agora, por que eu falo regra geral, pessoal? Porque nós temos algumas exceções. Existem alguns intervalos, tá? Intrajornada, que são intervalos que são mas tão intimamente ligados com a prevenção de riscos de adoecimento ao trabalhador, que eles são considerados como jornada. Eles são computados e são considerados para remuneração. Então, eles são exceções a essa regra geral de que o intervalo ele não é remunerado. Quais são essas exceções, pessoal? São situações nas quais eu tenho uma necessidade de prezar pela saúde do trabalhador, tá? E quais são os tipos de intervalo, então? Ó, nós temos a mecanografia, tá? E os digitadores, que são previstos tanto no artigo 72 e na súmula 346 do TST. 10 minutos a cada 90 minutos de trabalho. Então, eu tenho uma pausa de 10 minutos depois de 90 minutos de trabalho. No caso de minas e subsolo, a mesma coisa, pessoal. Nós temos o artigo 298 da CLT, que vai prever que depois de 30 horas de trabalho, eu vou ter 15 minutos de descanso, tá?
Câmara frigorífica, também tenho esse direito desse intervalo, ó, artigo 253 da CLT e súmula 438 do TST, tá? Que vai falar que eu tenho 20 minutos a cada 1h40 de trabalho. E nós temos uma grande novidade que foi trazida pela reforma trabalhista, que é um intervalo especial para amamentação, pessoal. Então, nós temos agora no artigo 396 da CLT a previsão de que quando a lactante, seja ela mãe, seja ela adotante, tiver uma criança de até 6 meses, então até a criança completar esses 6 meses, ela vai ter direito a 2 intervalos diurnos, né? Então, diários, na verdade, né? Durante a sua jornada diária, terá direito a 2 intervalos de 30 minutos, tá? E nesses intervalos de 30 minutos, ela vai poder amamentar o seu bebê. Pessoal, como cada criança tem uma necessidade, cada mãe também tem uma logística para fazer essa amamentação, há a previsão de que esses horários, quando vão acontecer esses intervalos, isso vai ser acordado de forma individual entre mulher e o empregador, tá bom, pessoal? Mas esse direito ele é assegurado, tá? E é entendido pela doutrina que não é uma possibilidade de negociação coletiva para supressão desse direito, tá, pessoal? Porque é um direito que tutela não só o nascituro, quanto também essa mulher que tem esse direito de preservar, de ter a manutenção desse seu direito à reprodução, tá, pessoal? Então, veja bem, pessoal, esses exemplos que eu estou trazendo aqui, eles estão intimamente ligados, ou no caso da amamentação, a saúde do nascituro, e nos outros casos nós temos, na verdade não do nascituro, né, do bebê que já nasceu, né, que está sendo nutrido pela mãe agora, mas nos outros casos nós temos a garantia da saúde do próprio trabalhador, né? Temos situações aqui, por exemplo, a digitação, é uma situação que causa um desgaste, né, físico muito grande, pode causar LER, DORT. Nós temos o caso da minas e subsolos, também que causa um desgaste muito grande no sistema respiratório do trabalhador, e o caso das câmaras frigoríficas, que é uma questão de um estresse muito grande do corpo que tem que ficar se adaptando a essas baixas temperaturas, né, pessoal? Então são situações que visam garantir a saúde desse trabalhador e também desse bebê, no último caso, e consequentemente são intervalos que são trazidos, respaldados pela legislação como remunerados, tá? Então, essas são as exceções, pessoal. Seguindo, nós temos aqui a questão do intervalo intrajornada, tá? O intervalo intrajornada, que ainda é o que nós estamos comentando aqui, que são aqueles intervalos que estão dentro da jornada do trabalhador, eles podem ser configurados, caracterizados como intervalos comuns ou intervalos especiais. Aqui vai ser a mesma sistemática de divisão que nós vimos anteriormente. Quando eu falei dos intervalos comuns, eu estava falando dos intervalos não remunerados, porque o intervalo comum é aquele que visa promover o descanso do trabalhador e, consequentemente, não é remunerado, não é englobado pela jornada do trabalhador. Agora, os intervalos especiais são aqueles que, em razão de alguma atividade, de alguma característica específica, vai demandar um descanso do organismo maior, mais específico, tá? E nesse caso, nós estaremos falando, consequentemente, daqueles intervalos que nós acabamos de listar como os intervalos remunerados. Então, são intervalos que visam proteger de uma possível lesão, de um possível acidente, de uma possível doença do trabalhador, em razão daquela atividade ser mais onerosa para o sistema do trabalhador, o sistema físico e psíquico do trabalhador, e, consequentemente, eles serão chamados de intervalos especiais, tá bom, pessoal? Por quê? Porque são aplicáveis por força da lei em alguma atividade especial, e essa atividade vai demandar esse intervalo especial também, ok? Seguindo, pessoal, nós temos aqui o descanso intrajornada, a tabelinha da alegria, né, pessoal? A tabelinha da alegria nada mais é do que uma forma simplificada de eu trazer para vocês quais são
as durações de intervalo que vão ser concedidas para o trabalhador de acordo com a sua jornada, tá, pessoal? Então, quando vocês forem ler lá a CLT, vocês vão observar que nós temos três possibilidades de jornada de tempo integral, né? Porque temos a jornada de tempo parcial, essa não vai ser discutida aqui. Nós vamos discutir, quando se fala de intervalo entre a jornada, de descanso, as jornadas integrais, tá? A jornada integral ela pode ser dividida em três parcelas de tempo, até 4 horas, ou mais de 4 horas, mais menos de 6 horas, e mais de 6 horas, e que chega num limite constitucional de até 8 horas, tá? Quando nós estamos falando de jornadas diárias de até 4 horas, eu estou falando da ausência de necessidade de concessão de intervalo. Agora, quando eu estou falando de jornadas de mais de 4 horas e menos de 6 horas, eu estou falando de uma necessidade de concessão de intervalo de 15 minutos. E o mais famoso é o intervalo de 1 hora até 2 horas, que é concedido obrigatoriamente quando o trabalhador trabalha mais de 6 horas até 8 horas diária. Professora, mas por que você fala desse 8 horas? Pessoal, porque é o limite constitucional de jornada diária previsto na Constituição Federal. A Constituição prevê que a jornada diária ela é limitada a 8 horas diárias com possibilidade de 2 horas extras, tá? Só que quando a gente fala de jornada, a gente não vai levar em consideração 10 horas, que seria 8 horas mais essas 2 horas extras possíveis. Nós falamos de horário contratual, de jornada contratualmente prevista, tá? Que é a jornada de 8 horas, ok? Agora, pessoal, eu trouxe aqui um quadradinho aqui com uma observação que é dos rurais, mas antes de falar disso, vamos falar dos domésticos, né? Porque eu não falei aqui em nenhum momento sobre os domésticos, e inclusive a CLT não se aplica aos domésticos, né, pessoal? Lá no começo da CLT, nos primeiros artigos, se eu não me engano, o artigo 3º da CLT vai falar que o doméstico ele é excluído das previsões da CLT. E aí, o doméstico, então, não vai ter direito a intervalo? Ele tem sim, pessoal. Ele tem direito ao intervalo intrajornada, inclusive porque na Lei Complementar 150 de 2015, que é a Lei do Doméstico, que é a lei que regulamenta o doméstico, e também especifica e complementa vários direitos que foram previstos na emenda constitucional de 2013, que trouxe a ampliação dos direitos constitucionais do artigo 7º para o doméstico, nós também temos essa complementação pela Lei Complementar 150 de 2015. E essa lei do doméstico vai trazer a previsão de que o doméstico ele tem esse direito também ao intervalo nos moldes da CLT, né? Vai falar que o doméstico que trabalha de 6 a 8 horas tem esse direito ao intervalo mínimo de 1 hora, no máximo de 2 horas, tá, pessoal? Tirando o doméstico que reside na casa do trabalhador, que pode ter, respeitado alguns termos que são previstos na legislação, um intervalo de até 4 horas, tá? Muito bem, pessoal, mas o caso do rural, ele também é um pouco diferente, por isso ele é um queridinho de prova, porque o rural, ele tem uma ressalva na lei que não traz especificamente um limite ali de duração do intervalo. A lei fala exatamente assim, ó, será obrigatória a concessão de um intervalo para repouso ou alimentação, observados os usos e costumes da região. Então, na verdade, não há uma previsão específica sobre o intervalo, mas a legislação a jurisprudência, pessoal, vem se construindo no sentido de que você tem que trazer um mínimo de dignidade, um respeito à integridade física desse trabalhador rural, e você não pode colocar intervalos ínfimos. Então, há uma construção jurisprudencial no sentido, inclusive respaldada na equiparação de direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, que é previsto no caput do artigo 7º, no sentido de que você precisa ter uma certa equivalência do intervalo do rural com o intervalo da CLT, que seria esse de no mínimo 1 hora e no máximo 2 horas, tá? Então haveria que ter uma razoabilidade aí no sentido de estipulação desses intervalos, tá? A lei não aceitaria qualquer tipo de intervalo, seja ele ínfimo, tá, pessoal? Seguindo, nós temos aqui a questão
da reforma trabalhista, pessoal. Porque o que acontece? Eu trouxe aqui os limites previstos na CLT do intervalo, mas nós sabemos que a reforma trabalhista trouxe algo que ficou conhecido, né, muito famoso, que foi o negociado sobre o legislado, né, previsto no artigo 611-A da CLT. E aí, pessoal, nesse artigo 611-A, nós trouxemos alguns direitos, a CLT, na reforma trabalhista de 2017, trouxe alguns direitos que vão poder ser negociados, flexibilizados e vão ter prevalência quando previstos em convenção coletiva ou acordo coletivo, vão ter prevalência sobre a lei. Então, veja bem, pessoal, a tabelinha da alegria que eu trouxe para vocês no slide anterior, ela vai poder ser flexibilizada e vai ser flexibilizada respeitando um mínimo de intervalo de no mínimo 30 minutos, tá? Mas se houver um acordo de convenção coletiva com o sindicato representante dos trabalhadores, da categoria profissional. Então, veja bem, se o sindicato negociar ou com a empresa, promovendo um acordo coletivo do trabalho, ou se esse sindicato representante da categoria profissional negociar com o sindicato representante dos empregadores, firmando uma convenção coletiva do trabalho, haverá a possibilidade de redução desse intervalo e ele deverá respeitar um limite de 30 minutos, tá, pessoal? Outra coisa importante que a reforma trabalhista trouxe foi a revogação do intervalo especial que era previsto no artigo 384 da CLT. Esse artigo, pessoal, ele era muito criticado. Ainda hoje, ele ainda é criticado quando se relembra da existência dele, né? Porque havia uma distinção, havia uma previsão de que as mulheres, antes das horas extras, teriam o direito de um intervalo de 15 minutos, tá? E esse artigo, ele era muito criticado, né, por trazer uma desigualdade desproporcional, sem justificativa, né, sob fundamentos que não fariam mais sentido hoje em dia, tendo em vista que as mulheres elas estão se inserindo no mercado de trabalho e em situações de serviços, cargos, né, que têm produções intelectuais, que não necessariamente se respaldam nessa questão de distinção física, né, muscular entre homens e mulheres. Então, essa previsão indistinta, né, de um intervalo de 15 minutos para as mulheres começarem a fazer horas extras, em muitos casos práticos não se justificava, né? Pelo contrário, trazia muita insatisfação entre as mulheres, porque elas tinham que ficar 15 minutos a mais no serviço por causa desse intervalo antes de começar suas horas extras, né? Acontece que o STF, ele se manifestando sobre esse artigo, né, pré-revogação, situações fáticas, né, pré-revogação, porque a manifestação foi em torno de 2021, né, já estava revogado o artigo. Mas o STF se manifestou no sentido de que não haveria nenhuma inconstitucionalidade sobre o artigo, né? Mas fato é que o artigo ele foi revogado, então essa discussão atualmente não existe mais, tá? Esse prévio intervalo especial, no caso das mulheres antes das horas extras, foi revogado, foi extirpado. Na minha humilde opinião acadêmica, eu acredito que foi melhor assim, porque era um artigo que não manifestava uma coerência lógica com a realidade fática, né, da inserção da mulher no mercado de trabalho hoje em dia, né? Então eu acho que causava mais prejuízo do que benefício, tá, pessoal? Diferentemente, por exemplo, do artigo do novo intervalo para amamentação, que é o intervalo que tem uma justificativa muito coerente, muito lógica, com a necessidade, com as próprias promoções e indicações da Organização Mundial de Saúde, né, do Ministério da Saúde, no sentido de promover o aleitamento materno, né? Então a gente vê que nesse caso, né, a revogação desse intervalo aqui de 15 minutos e a promoção desse intervalo para as lactantes foi algo que se mostrou como um avanço promovido pela reforma trabalhista. Seguindo, pessoal, nós temos uma outra opção aqui também da redução do intervalo entre a jornada, que é a possibilidade da autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, previsto no artigo 71, parágrafo 3º, tá? Na CLT ainda. Esse artigo, pessoal, ele vai prever o seguinte, ó, o limite mínimo de 1 hora para repouso ou refeição
poderá ser reduzido por ato do Ministério do Trabalho quando ouvido o Serviço de Alimentação da Previdência Social, se verificar que o estabelecimento atende integralmente às exigências concernentes à organização dos refeitórios, tá? Então precisa ter os refeitórios organizados. E quando os respectivos empregados não estiverem sobre regime de trabalho de prorrogação de horas suplementares, ou seja, não estiverem fazendo horas extras. Então, resumindo, organizando todos esses critérios aqui para vocês, ó, ou seja, quais são esses critérios? Nós temos 3 critérios aqui, ó. O estabelecimento tem que ter os refeitórios organizados, não pode ter o pessoal fazendo as horas extras, tá? Não pode. E tem que ter essa prévia autorização do Ministério do Trabalho e Emprego, ok, pessoal? Essa é uma outra possibilidade que, atualmente, ela vai perdendo força, porque está muito mais fácil hoje em dia a gente tentar aplicar para as empresas que quiserem essa redução, aplicar o artigo 611-A e fazer uma negociação coletiva com o sindicato, tá? Hoje em dia a gente vê muito isso, são vários os sindicatos que estão firmando essas negociações, tá, pessoal? Agora a gente vai passar para onde? Para os intervalos, os descansos interjornada. Então, recapitulando, pessoal, se os descansos intrajornadas são aqueles que acontecem dentro da jornada do trabalhador, os interjornadas, em contrapartida, são aqueles que acontecem fora da jornada. Então, o que acontece aqui? Eu tenho uma jornada, vou para minha casa, descanso, volto e faço outra jornada. Então, esse período entre 2 jornadas é o intervalo interjornada. E qual é o período mínimo de intervalo, regra geral, tá? Tá lá no artigo 66 da CLT. Entre 2 jornadas de trabalho, haverá um período mínimo de 11 horas consecutivas de descanso. Mas, pessoal, nós sabemos que toda regra tem sua exceção e as exceções estão aqui organizadinhas para você, pessoal. Nós temos o jornalista, que de acordo com o artigo 308 da CLT tem 10 horas de intervalo, tá? Nós temos o operador cinematográfico, que tem esse intervalo de 12 horas, tá? O ferroviário, que tem um intervalo de 14. A famosa jornada 12 por 36, que significa o quê, pessoal? 12 horas de trabalho e 36 horas de descanso, tá? E o serviço da telefonia com horário variável, que tem o intervalo de 17 horas, tá? Agora, pessoal, o que acontece se eu desrespeitar esse intervalo? Então, ó, aconteceu do trabalhador sair de uma jornada e ele voltou antes de totalizar 11 horas de descanso. O período que desrespeitou, pessoal, vai ser pago como horas extras, tá? Então, só se eu fiz 10 horas de intervalo e eu tinha que fazer 11, essa 1 hora que foi suprimida vai ser paga como hora extra, tá, pessoal? Isso está lá na OJ 355 da SDI 1. Pessoal, regra geral, o intervalo interjornada, ele não pode ser fracionado, tá? Então, veja bem, se eu comecei o meu intervalo de 1 hora, eu tenho que terminar meu intervalo de 1 hora. Comecei meu intervalo de 30 minutos, eu tenho que terminar meu intervalo de 30 minutos. Ele tem que ser contínuo, tá? Para eu conseguir promover esse descanso ao trabalhador. Mas nós temos uma exceção, e essa exceção está no artigo 71, parágrafo 5º da CLT, que vai ser para atividades muito específicas, que são as atividades de motorista, cobradores, fiscalização de campo e afins nos serviços de operações de veículos rodoviários, empregados nos setores de transporte coletivo de passageiros. Então você percebe que são atividades nas quais esse trabalhador vai estar se deslocando, vai fazer trajetos que podem demorar um pouco mais, um pouco menos. Então, há essa possibilidade de você fracionar esses intervalos para o fim desses trajetos, tá? E é isso que a CLT vai falar pra gente, ó. O intervalo expresso no caput poderá ser reduzido ou fracionado, ou aquele estabelecido no parágrafo 1º poderá ser fracionado. Peraí, vamos analisar o que eu falei até aqui, ó. O intervalo expresso no caput pode ser reduzido ou fracionado. Qual é o intervalo do caput, pessoal? Aqui nós estamos falando do intervalo de 1 a 2 horas, porque aqui eu estou falando da jornada de
6 a 8 horas diárias, tá? Então, nesse caso, como o intervalo é maior, eu posso ou reduzir ou fracionar. Já no caso do parágrafo primeiro, eu estou falando do intervalo daquele trabalhador que trabalha mais de 4 horas menos de 6, que é aquele intervalo de 15 minutos. Então, nesse caso, eu só posso fracionar, porque é um intervalo muito pequenininho, tá? Então, pessoal, o que vai acontecer? Eu vou poder fazer essa redução ou fracionamento quando compreendidos entre o término da primeira hora do trabalho e o início da última hora de trabalho, desde que previsto em convenção ou acordo coletivo de trabalho ante a natureza do serviço em virtude das condições especiais que são submetidas àquelas atividades que a gente já leu, ó, os motoristas, os cobradores, essas atividades que são feitas de forma externa, tá? Pessoal, por que tem que ser entre o término da primeira hora e o início da última hora? Para que eu efetive o descanso desse trabalhador. Porque veja bem, se eu estou fazendo um descanso muito pertinho do horário que eu entrei no meu trabalho, eu nem estou cansada ainda. E se eu estou fazendo um descanso muito perto do horário do meu encerramento do expediente, eu fiquei um período muito longo do expediente sem nenhum descanso. Então, o ideal é que esses intervalos sejam mais no miolo ali da minha jornada, né? Para que eu descanse um pouco e volte para a segunda etapa do meu serviço, tá? É por isso essa necessidade de que não seja muito na primeira hora ou muito lá no fim do meu expediente, na última hora de trabalho, ok? Agora, pessoal, remuneração do descanso intrajornada, pessoal. Como é que acontece, ó? A gente já falou, né, dessa parte aqui, né? O limite de 1 hora poderá ser reduzido se verificar que o estabelecimento atende. Então, isso daqui, ó, a gente já comentou, então está tudo ok. A parte da remuneração vai estar aqui, ó, nesse artigo, nesse parágrafo 4º, ó. A não concessão ou a concessão parcial do intervalo intrajornada mínimo para o repouso e alimentação a empregados urbanos e rurais implica o pagamento de natureza indenizatória. Opa. Por que eu tô falando assim, pessoal? Isso daqui foi modificado pela reforma trabalhista. E outro ponto importante que eu vou explicar para vocês, apenas do período suprimido. Opa. Outra modificação, com acréscimo de 50% sobre o valor da remuneração da hora normal de trabalho. Pessoal, o que acontece? Acontece o seguinte: antes da reforma trabalhista, nós tínhamos a previsão de que se eu tinha um intervalo de 1 hora e eu só gozei de 30 minutos desse intervalo, esse desrespeito à integralização do meu intervalo me concederia o direito de receber como horas extras da totalidade do meu intervalo. Então, eu receberia 1 hora extra em razão da supressão desses 30 minutos, porque eu recebia a totalidade do intervalo, tá? Eu não recebia só o horário suprimido do meu intervalo. E esse valor tinha natureza salarial. E por que é importante a gente falar se tem ou não natureza salarial? Porque vai ter reflexo em outras verbas, tá? Agora, a reforma trabalhista mudou esses 2 pontos. Hoje em dia, se eu tenho um intervalo de 1 hora, eu tive suprimido 30 minutos, então eu gozei de 30 minutos, eu não gozei de 30 minutos, eu só vou receber os 30 minutos que eu não gozei de intervalo como horas extras, mas vai ter caráter indenizatório, então não vai ter reflexo em outras verbas salariais. Tá bom, pessoal? Então, esse artigo ele é muito importante, trouxe uma modificação muito grande na sistemática do pagamento dessas horas suprimidas de intervalo. Ok? Seguindo. Remuneração do descanso interjornada, tá? Pessoal, vai seguir a sistemática do mesmo artigo que a gente já comentou, por força da súmula 437, que vai prever que para o caso desse descanso interjornada que for desrespeitado, a gente vai aplicar o artigo 71. Ó. Ultrapassada habitualmente a jornada de 6 horas de trabalho, é devido o gozo do intervalo entre a jornada mínimo de 1 hora, obrigando o empregador a remunerar o período de descanso e alimentação não usufruído como extra, acrescido do respectivo adicional na forma prevista do artigo 71 caput, parágrafo 4º, né? Então, esse item aqui, 4, está falando ainda do intrajornada, né? Mas nós temos aqui, pessoal, por força da súmula, ó, vou tentar escrever aqui para vocês a súmula 110, ó.
súmula 110 do TST, nós temos a aplicação analógica dessa sistemática no caso de supressão desse intervalo interjornada também. Então, por força dessa súmula aqui, ó, nós aplicamos também o pagamento das horas extras nos moldes desse artigo 71, tá? Nós temos esse pagamento das horas suprimidas em razão desse intervalo por causa da súmula 110 do TST, ok, pessoal? Seguindo, eu trouxe aqui nesse slide alguns pontos para tomarem cuidado, tá? Vamos reforçar. Algumas questões a gente já comentou, mas é importante repisar para vocês não errarem em prova, pessoal. Porque nós sabemos que prova objetiva gosta de fazer confusão com questões diferentes, com questões atípicas, com questões que fogem um pouquinho do habitual do estudante. E quais são as questões no tema de intervalo que vão fugir desse habitual para vocês? Rural e doméstico. Isso é ponto crucial. Muitas questões vão trazer essa questão, essa comparação para vocês. Então, primeiro, nós já vimos que o intervalo do rural, nos casos de trabalho superior a 6 horas, o intervalo vai ser de acordo com os usos e costumes das regiões, tá? Mas em razão de previsão no decreto 73/626 e por aplicação jurisprudencial da questão da igualdade entre trabalhadores urbanos e rurais previstos lá no caput do artigo 7º da Constituição, nós temos que deve ser no mínimo 1 hora aí esse intervalo. Então, nós temos que ter uma razoabilidade aí para não prejudicar esse trabalhador. No caso do doméstico, ó, a lei complementar vai trazer a previsão, ó, é igual ao nosso intervalo comum previsto na CLT. Ele pode ser reduzido por 30 minutos, e aí aqui é uma questãozinha peguinha, hein, pessoal? Porque nós temos na CLT a possibilidade da redução do intervalo de 30 minutos no caso dos trabalhadores urbanos, por força do artigo 611-A da CLT, por meio de acordo e convenção coletiva. Mas, pessoal, no caso do doméstico, nós temos uma flexibilização maior. Essa redução, desde a Lei Complementar 150 de 2015, ela já é prevista como uma possibilidade de firmatura de acordo individual, tá, pessoal? E a regra geral, ó, se o doméstico ele vai ter esse intervalo de 1 ou 2 horas, e se o doméstico residir no local de trabalho, o intervalo ele pode ser fracionado em 2 períodos, tá? Períodos de 1 a 2 horas cada e no máximo diário de 2 horas, tá? Então, ó, se é um doméstico comunzinho, ele vai ter o intervalo comum, tá? Que é aquele de 1 a 2 horas que a gente já viu no nosso slide anterior. Agora, se o doméstico reside na casa, nós temos um intervalo que pode ser no máximo de 4 horas, fracionado em períodos de 1 a 2 horas cada, tá, pessoal? E o intervalo por liberalidade do empregador. Esse daqui também vira e mexe cai em prova. É a súmula 118 do TST. Tá? Nós temos, se tiver um intervalo que foi dado, concedido, né, por mera liberalidade do empregador, então não tinha previsão em lei, se é acrescido ao final da jornada, sem previsão legal, eles são considerados como tempo à disposição, tá, do empregador, e são, consequentemente, remunerados como serviço extraordinário. Essa súmula vira e mexe cai em questões, tá, pessoal? Por isso eu trouxe ela aqui para vocês também. Bom, pessoal, seguindo aqui nossos slides. Pessoal, terminamos a nossa matéria. Terminamos nossa aula aqui de intervalos. Esse era o nosso último slide, com essas últimas pegadinhas, essas últimas questõezinhas, picuinhas de prova, né? Trouxe aqui várias questões importantes sobre intervalo para vocês, as modificações mais recentes. Eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu espero que isso consiga ajudá-los a conseguir a galgar esse objetivo que vocês têm em alcançar a aprovação do concurso público que almejam, tá, pessoal? Se tiverem gostado da nossa aula, curtam o vídeo, se inscrevam na aprovação PGE e até nosso próximo encontro. Até mais!